Aguardando aí o pastor nos conectar. Nós já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Começando nossa live aqui. Estou aguardando aqui o pastor se conectar. O pastor Marcelo Nunes Cavalcante, mais conhecido como Pastor Cavalcante. Já está aqui, o pastor entrou. Pastor Cavalcante. Muito pastor. Pastor Cavalcante. Olá, pastor. Estou aqui, pastor. Vai lá, entra aí, pastor. Estou te aguardando. Aguardando a conexão. Agora, glória a Deus. Eita, que benção. Pastor Cavalcante, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Cavalcante, pessoal, as pessoas que estão entrando agora na nossa live, nós estamos aqui com o pastor Cavalcante, da igreja Nova Vida, localizada no bairro de Santos Dumont. Esse pastor abençoado que nos concedeu a gentileza de tanto sacrifício, depois que ele tem as ocupações dele, mas pela gentileza, pela bondade, ele nos concedeu a oportunidade de entrevistá-lo. Pastor, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, agradecer ao corpo técnico de marketing, tendo à frente o meu filho Alan Nascimento, que providenciou esse layout, os vídeos, configurou o meu Instagram, enfim, é o responsável por toda essa maravilha que estamos vendo agora. E gostaria também de agradecer a minha esposa, Fernanda Nascimento, pelo apoio, os meus filhos, Juan Pablo, a Alana Emanuele, o João Felipe, a minha nora, Maria Cristina Valença, não é? E, pastor, fique à vontade para o senhor fazer suas considerações iniciais. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me concede em relação a essa entrevista e pedir a Deus que me dê sabedoria para que assim eu venha ser direcionado sempre pelo Espírito Santo de Deus. E agradecer pela sua consideração em me convidar a fazer esse convite, né, para estarmos aqui neste momento falando sobre coalizão pelo Evangelho em tempo de confinamento. Então, eu tenho a agradecer a Deus por cada um de vocês que também estão participando conosco, junto conosco, neste momento, né, maravilhoso. E agradecer a Deus, eu creio que desde o dia que você falou, fez esse convite, eu também fui orar, buscar o Pai, que ele desse capacidade de raciocínio para que assim possamos fazer algo dentro da vontade dele, né? Eu fico feliz também por ver a irmã Flávia, né, que entrou aí também. A irmã Flávia. A irmã Flávia. A Misilene também, que é minha filha, né, que está aqui. O Ademar, nosso irmão Ademar, fui lá me ouvir também, né? A irmã Aniedja, vocês conheciam. É a minha prima, viu, pastor? Aniedja é minha prima. Cadê a sua prima? Que bênção. Amém. Então, onde vocês que estão também participando desse momento, que Deus possa abençoá-los com tudo que acontecer aqui, tá bom? Que Deus possa nos dar alegria de poder saber que cada um de vocês participam e vai participar e continuar participando junto conosco até o final dessa entrevista em nome de Jesus. Eu gostaria também de salientar que desses participantes que estão entrando agora, pastor, se eles tiverem alguma pergunta oportuna, por que não valorizar e permitir que a gente coloque em evidência algumas perguntas desses internautas que estão com a gente agora interligado, não é isso, pastor? Com certeza. Fica à vontade de fazer as perguntas. Caso eu não saiba responder, com certeza nós teremos uma outra oportunidade, né, aqui com o nosso irmão, para que assim possamos dar continuidade. Mas eu creio que tudo vai ser possível, porque nós temos aqui tudo que é possível para aquele que crê, né? Então nós teremos. Pelo contrário, eu vou aprender muito com o senhor hoje. É uma honra. Pastor, vamos começar a nossa live. Vou só ratificar para não esquecer que é importante. As pessoas que não me seguem ainda no Instagram, @alanjornalista no Instagram, o atual, tá? Me segue lá, por gentileza. E tem um Instagram novo, viu, pastor? A minha equipe já preparou um Instagram novo, que é o jornalista Alan Nascimento. Me segue lá, pessoal, por gentileza. No Facebook, Alan Nascimento, me adiciona lá, será um prazer muito grande em te aceitar. E no Twitter, jornalista Alan. Glória a Deus. Vamos começar a nossa live. Pastor, a gente sabe que essa coalizão formada, a junção, a união de pastores e presbíteros das igrejas locais. E nós sabemos que, obviamente, tem um intuito, tem uma observação muito importante, que é trazer, através da tradição, do evangelho tradicional, para uma reforma de um evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Um evangelho, vamos usar até um termo pejorativo, mas com muito cuidado, um evangelho sem podridão.
um evangelho que se caracterize com as normas e as doutrinas cristãs, as doutrinas bíblicas. Inclusive, pastor, em cima dessa linhagem, aconteceu um encontro em um vídeo que está viralizando na internet há um mês e 15 dias, mais ou menos, não sei se o senhor assistiu, em que vários missionários e líderes religiosos, pastores de várias denominações, se reuniram de frente ao Palácio do governo federal, do presidente da República, para fazer um clamor nacional pelo país, em um bem comum, em um benefício da nação brasileira. Que avaliação o senhor faz dessa junção, dessa coalizão, dessa união de pastores, de grandes líderes para o bem comum da nossa nação? Eu vejo esse procedimento de cada um deles, que é a colisão pelo Evangelho, né, em tempo de confinamento, que nos leva a uma aliança, né, uma aliança provisória com o governo, na tentativa de consolidar um objetivo em comum, né, e que é evitar a proliferação do Covid-19, coronavírus, o qual está, assim, no sentido, mais um motivo para estarmos orando, estamos buscando o Senhor. Eu vejo a maneira mais eficaz, né, através do Senhor, desse clamor, eu creio, diante dos líderes governamental, para que possa, assim, refletir mais em relação sobre tudo que está acontecendo, tudo que está ocorrendo, né? Está ocorrendo não somente aqui em Alagoas, Senhor, em Maceió, mas em todo o Brasil. Amém. Pastor, em cima dessa linhagem que o senhor acabou de abordar, nós observamos que há um medo, a tensão diante desse problema, dessa pandemia. E dentro do seu tempo, aí no Santos Dumont, principalmente, especificamente, nós temos observado que a oração é uma ferramenta e um instrumento principal para aliar a condição de conforto, né, de solidariedade de um orando pelos outros, de união, né, do bem comum. O senhor acha que, nesse tempo dessa pandemia, no momento que nós estamos vivendo tão difícil, tão doloroso, a oração, nessa linhagem espiritual, ela não se torna, mas ela é fundamentada como o principal eixo de canal entre o povo de Deus, os mais sofridos, os mais oprimidos, para dar um conforto e dar uma tranquilidade para conseguir superar todas essas dificuldades nesse tempo de pandemia? A oração, ela vem não de agora, né, de muitos anos, né, que Deus tem nos ensinado, a palavra do Senhor tem, desde o livro de Gênesis, ora, fala com o Senhor, e foi ensinado por Jesus, né, que nós devemos orar, buscar o Pai em todos os momentos. Amém. Porque a única maneira de visitarmos a Deus, assim, no sentido de chegar ao seu altar, é através da oração. É através da oração que chegamos ao altar do Senhor, como a palavra de Deus nos diz, que até com gemido inexprimível, o Espírito Santo nos conduz, através das palavras que são citadas em nossos lábios, até a presença do Senhor. E nesse momento tão significante, pode dizer assim, para todos nós que estamos passando por esse momento tão desagradável, né? Um momento que muitas percas, muita tristeza, muitas dores, e a única coisa que pode nos confortar é através da oração, é falar com Deus. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele que vem ao nosso encontro. E como a palavra do Senhor nos ensina, que o único meio de falarmos com Ele é através da oração em nome de Jesus. Eu vejo o momento mais oportuno, né, de buscar o Senhor. Embora aqui também, meu amado, eu vejo o seguinte, que nesse momento de toda tristeza, nesse momento de confinamento, a busca ao Senhor, ele tem aumentado, né? Pessoas que talvez tenham deixado de orar, tenham deixado de buscar o Senhor e passaram a clamar ao Senhor, passaram a buscar mais ao Senhor. E nós sabemos que às vezes na dor, né, é que nós buscamos mais e recorremos mais ao Senhor. Paulo falou uma vez que quando pensamos que estamos fracos, é que estamos fortes. É porque nesse momento que mais oramos, mais buscamos o Senhor. Então eu creio sim, que a oração é um momento, é um momento oportuno, e através da oração ela traz conforto aos nossos corações. Só o Senhor que pode nos confortar neste momento. O confinamento é preocupante. É preocupante porque tem levado alguns cristãos, dentro na minha visão,
diretamente ao esfriamento, né? Por estar tão distante, às vezes, da igreja, e o confinamento se torna preocupante porque tem levado alguns cristãos, não digo todos, mas alguns cristãos, diretamente ao esfriamento da fé. E alguns têm se afastado do modo de vida que é ensinado através da Escritura Sagrada. Mas outros permanecem firmes, né? Outros não deixam que a distância, que esse confinamento, essa quarentena, né, venha nos afastar. E continuam orando, buscando o Senhor e apresentando a cada vida que recorre em oração. Né? Eu creio que tudo isso vai passar um dia e nós iremos ter muitos aprendizados sobre isso. Amém. Inclusive, pastor, eu gostaria de abrir uma oportunidade aqui para a Niédia, minha prima, ela está perguntando ao senhor, pastor, aqui está fazendo uma pergunta bem oportuna, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Niédia. Pastor, quando um salvo pode ter o nome riscado do livro da vida? Quando é que o salvo pode ter o nome riscado do livro da vida? Isso, olha, ela está perguntando. Dentro da palavra que nós cremos, que eu creio, que Deus ele é onisciente, né? Ele sabe que as coisas vão acontecer antes que aconteça. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, ele diz que aquele que não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso é um versículo muito forte, né? Porque ele diz que aquele que não está escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Eu creio que, por Deus saber quem é salvo, ele não risca o nome de ninguém no livro da vida. Por quê? Porque a pessoa que é salva em Cristo Jesus, ele não quer dizer que ele está livre. Eu sou salvo, eu posso fazer tudo que eu quero, eu tenho a liberdade para fazer tudo isso, então, já que não está escrito no livro da vida, eu não saio mais do livro da vida, meu nome, então posso... Não é assim. Eu creio que aqueles que estão escritos no livro da vida, ele recorre, mesmo que peque, mesmo que se aparte do diante do Senhor, mas ele vai retornar aos braços do Pai. Eu dou o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele é um grande exemplo, ele sabe do pai, né? Ele gastou toda a sua herança, mas ele sabia que ao voltar a se arrepender, o pai estaria de braços abertos esperando, porque ele era filho. E jamais o pai iria deixar de tratá-lo como filho. Jamais iria deixar de tratá-lo como uma pessoa que fosse da sua família. E se a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, que a palavra diz que nós somos eleitos, e o Espírito Santo vem fazer morada em nós, e que nós temos a liberdade de chamá-lo de pai, porque fomos filhos adotivos, e se somos filhos, somos herdeiros, mesmo que a gente venha errar, mesmo que a gente venha pecar diante do Senhor, ele está disposto a nos perdoar. Agora vai caber a cada um de nós. Nós mesmos é que vamos riscar o nosso nome do livro da vida. Eu quero dizer no sentido de que eu peco, continuo pecando, gosto de pecar e nunca me arrependo. E desço à sepultura sem nunca me arrepender. Então, não é Deus que fez um mal para nós. Nós mesmos procuramos o nosso próprio mal. Então, eu creio que se você é salvo, você vai procurar viver uma vida contrita diante do Senhor. Mesmo que você venha pecar, venha errar, você estará diante do Senhor através do seu arrependimento. Eu creio nisso e vejo nisso, né? Tem um texto que eu estou esquecido, que ele diz que jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Tem um texto que eu estou esquecido onde é, mas ele diz isso, né, que eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Ô, pastor, e ratificando suas palavras, desculpe... Pastor, desculpe ter te interrompido, me perdoe por ter te interrompido, é importante fazer essa colocação. Ratificando suas palavras, João 14,6, ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. João 14,6. Certo. João 14,6, né? 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E João 3,16, ele também enfatiza: Deus amou o mundo de tal maneira que Deus concedeu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer seja salvo e não seja condenado, não é isso? Então, as pessoas conhecem o caminho da verdade e o caminho das trevas. Então, cabe a cada um, Deus dá o livre-arbítrio, não é isso, pastor?
Com certeza, com certeza. E se eu não estiver enganado, lá em Salmo 69, verso 28, ele diz assim, que Flávia, tem um o seu abraço, nome, Flávia. Flávia, meu que pastor, tem, tá. que tem os seus nomes apagados do livro da vida e jamais seja inscrito entre os justos novamente. Lá a gente fala sobre a questão de apagar o nome, mas ele está se referindo aí, não é o nome em relação do livro da vida, né? Existia um livro dos mortos, que eles colocavam os nomes dele, inclusive Moisés pediu para que riscasse o nome do livro da vida, do nome do livro, tirasse o nome do livro. E ele disse, eu tirarei do livro todo aquele que pecar contra o meu nome. Mas temos que alegar e ver que o processo em que Moisés vivia naquela época era o processo da lei, no tempo da lei, e não da graça. Pastor, no seu templo A lá onde o Bíblia senhor administra lá a igreja, comanda lá o templo de Jesus, aliás, retificando que o senhor administra lá como pastor, como anjo da igreja, é, quantos, mais ou menos, quantos atualmente, porque está havendo a questão da Organização Mundial de Saúde, que ornamenta e ordena que as igrejas, enfim, elas têm um número limitado de pessoas e que essa ordenança dentro do templo, fisicamente falando em espaço, tem aquele espaço de 3, 4 cadeiras, 1,5 metro de distância, todos aqueles trâmites, usar máscara, álcool gel e tal. Como é que está sendo trabalhado isso dentro da sua igreja? O senhor, até certo ponto, tem se lidado com problemas de pessoas em pânico, pessoas angustiadas devido a esse problema do coronavírus? Como é que está sendo trabalhado isso aí, pastor? olha, a nossa igreja está com um número reduzido em relação a membros. Nós estamos fazendo uma semana, um dia da semana, estamos fazendo uma live, né? Nós estamos indo para a igreja, totalmente fazer os cultos. Até então, por estar obedecendo à ordem governamental, nós não queremos estar lá com a igreja, e chegou uma pessoa da autoridade do governo e queria trazer uma complicação para nós, porque não foi liberado para nenhuma igreja fazer em relação a nenhum. Né? Sabemos que a quantidade de pessoas que nós temos para fazer, não podemos até fazer a separação, mas eu não quero correr esse risco. Né? Não quero correr esse risco de poder estar lá e de repente parar uma viatura lá na frente da igreja e vem tomar uma satisfação em relação para conosco. Nós estamos fazendo assim, a live estou fazendo pelo WhatsApp, até porque alguns irmãos não têm um aplicativo que pega um número maior de pessoas. O WhatsApp só pega até 5, 4 e ainda fazendo dias diferentes. Né? Então, estão fazendo assim. E pelo Instagram, tá fazendo ao vivo pelo Instagram? As lives lá no templo, não? Não. A gente está fazendo por vídeo mesmo, por causa da internet. Até aqui com nós está tudo bem, né? Mas às vezes a internet ela está tendo muito problema, está tendo muitos problemas e estava travando. E aí ficava meio. Eu percebi que às vezes as pessoas estavam saindo mais porque não dava continuidade, ficava cortando. E aí eu resolvi fazer vídeos, né? Eu faço um vídeo anteriormente e mando nos dias da mensagem do culto. Convido outras pessoas para pregarem também através de vídeos, né? Ele me manda e eu coloco lá no grupo que nós temos da igreja. E aí distribuímos, fazendo a mensagem. É porque também está havendo muita oscilação devido ao número grande, exorbitante, né? Astronômico de pessoas que estão interligadas à internet devido a esse confinamento, esse isolamento social que provoca isso. E é até compreensível, né? Porque realmente dá uma sobrecarga na rede terrível. Então, às vezes a gente não quer entender, às vezes a gente fica cobrando das operadoras, não, mas liga, às vezes a gente vai reclamar e tal, mas é compreensível também que a demanda é muito maior do que a oferta nesse tempo de pandemia. Eu queria aproveitar a oportunidade também. Estamos fazendo, viu, irmão? Nós estamos fazendo pelo YouTube, né? Também pelo YouTube. Né? Vídeos são pelo YouTube, agora a live pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Né? E as filmagens estão no YouTube, né? Que é Igreja Batista Nova Vida em Santo Dumont. E aí nós estamos fazendo e colocando lá. Fernanda apareceu agora aí, a Fernanda, né? Dando também. É minha esposa, Fernanda Nascimento. Deus abençoe, que Deus possa iluminar cada dia mais a você e que possa dar a alegria e a paz do Senhor Jesus na vida de você e na vida dos seus esposos, na sua casa. Amém. Amém. Obrigado, pastor.
Pastor, e como é que está aí a condição psicológica, a condição física? Porque nós sabemos que nesse tempo de isolamento social e, ao mesmo tempo, provoca um confinamento, né? Até a questão dos cuidados, do zelo pela alma, pelas pessoas mais próximas da gente. A gente tem que se cuidar, se amar e amar ao próximo sobre todas as coisas. Como é que tá? A gente sabe que o pastor é carne, obviamente. O pastor é muito cobrado. É um fardo muito pesado sobre o senhor. Não é fácil ser pastor. Às vezes as pessoas têm uma ótica do pastoreio, do líder, como uma pessoa intocável, uma pessoa que não tem sentimentos, que não sofre, porque Deus está sobre ele, porque Deus está guardando. Lógico que a gente sabe que está, mas o pastor é carne, é ser humano. Como é que está hoje a situação, a sua condição psicológica? Ao mesmo tempo, devido a principalmente nesse ciclo de pandemia, existe um esgotamento físico, psicológico? Como é que está a sua saúde? Como é que está? Fale para a gente, isso é importante a gente saber disso, porque o pastor também sofre, não é fácil. Nós nos preocupamos, né? Como você falou, somos seres humanos, nos preocupamos também, Claro, né? claro. Essa colisão, né? Essa coalizão pelo Evangelho em tempo de confinamento, que é o tema da nossa palestra, tem provocado alguns danos, né, na comunhão entre os irmãos da igreja, porque estamos separados, estamos juntos. E algumas pessoas, alguns irmãos, não somente da igreja onde eu pastoreio, mas eu creio que em outras igrejas, existe um certo esfriamento, porque é importante que estejamos juntos. É importante que estejamos ali, podendo compartilhar um com o outro, podendo ouvir, conversar, louvar junto ao Senhor, né? Mas nós, pastores, entendemos a necessidade da união entre a instituição governamental, igreja, e manter o templo fechado. Né? Nós entendemos isso, para não trazer a dor de perca entre familiares e amigos. Porque nós sabemos que esse vírus é algo perigoso, né? É algo que traz transtorno em quantas gente, quantas pessoas já perderam entre queridos, amigos, e não vão mais. Mas nós temos uma esperança ainda em relação, depois de passar esse confinamento, de reencontrarmos, não é? Reencontrar nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, estarmos louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Então, eu tenho passado esse tempo, eu tenho passado preocupado, né? Estamos preocupados em relação por tudo que tem acontecido. O nosso psicológico, o meu psicológico em relação a isto, eu posso dizer que está em pausa, né? Porque, queira ou não, eu tenho um apoio de minha família, a igreja também tem um apoio da igreja, dos irmãos da igreja, eles têm entendido, compreendido em relação a isso, e não têm me cobrado tanto em relação a isso, porque sabendo o que está passando, né? Estamos coalizando, vamos dizer assim, estamos aliando-se, né, no combate ao coronavírus, na tentativa de consolidar um objetivo em comum, como falei no início, que é evitar contaminação do Covid-19. Né? E a coalizão pelo Evangelho em tempo de confinamento é preocupante para todos, sim, porque a história de vivermos como igreja, como um corpo, tem mudado. O Evangelho tem tomado uma forma diferente, porque nós estamos juntos. Em igreja, nós sabemos que corpo é junto, é o calor humano, né? E nós pensamos em nome de Jesus, que tudo isso vai mudar. Né? Eu creio sim, vai mudar essa direção de novas práticas, né, históricas que vivemos como igreja, como um corpo. Né? A nossa preocupação é essa. O senhor citou aí, com relação dentro da questão tecnológica, das mídias sociais, como ferramenta de comunicação, o WhatsApp, por exemplo. Com relação à escola bíblica dominical especificamente, mas como o senhor bem frisou, não está havendo culto assim aberto devido às restrições e às ordenações das secretarias municipais e estaduais e da Organização Mundial de Saúde, que é o órgão gestor mundialmente falando. Como é que está sendo trabalhado isso aí? Por exemplo, para pessoas que ainda não são convertidos, os grandes líderes, os cabeças, digamos assim, entre aspas, da sua igreja, as pessoas que estão à frente, que lideram departamentos, principalmente o departamento de evangelização, que trabalha isso, tem as obras sociais, a gente sabe. Como é que está sendo utilizada a ferramenta WhatsApp
já que, como está havendo essa restrição da igreja, o templo fechado, não tem condições de colocar essas pessoas dentro do templo, o número que fosse suficiente para se fazer um culto normalmente? Como é que está sendo trabalhado isso para evangelizar essas pessoas utilizando essas ferramentas? Está sendo organizado isso? Organizado pessoas para buscar pessoas ímpias que ainda não servem a Deus, que não tiveram o privilégio de aceitar Jesus? Eu quero dar boas-vindas também à nossa irmã Maria Aparecida, né? Conhecida, aqui é o pastor Ronaldo, que seja bem-vinda em nome de Jesus a esse momento. Eu quero deixar claro, meu amado, que pessoas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne em um lugar chamado templo, né? Porque nós somos a igreja. O confinamento, ele separa os amigos, ele separa os parentes, ele separa os irmãos entre Jesus. Em relação à escola dominical, os outros procedimentos, nós estamos, embora que haja meios tecnológicos, né, que facilitam as comunicações. Exatamente. Pessoas, como o Facebook, né, o Instagram, YouTube, o WhatsApp e outros meios de comunicações, mas sabendo que não é a mesma coisa de estarmos juntos, nós estamos através como falei, do WhatsApp, tendo somente esse relacionamento. Nós não estamos tendo aquele projeto de evangelismo, de evangelização, de corpo a corpo, porque está nos impossibilita tomar essa posição. Com relação às obras sociais, também está sendo aproveitado como ferramenta para tentar chegar junto, porque a gente sabe que essas pessoas, a gente sabe que nesse confinamento, esse isolamento gerou muito desempregos, né? A geração de emprego e renda é factual isso, e é fato, não é notório, que houve uma queda na geração de emprego e renda e muito desemprego, muitas pessoas desempregadas, porque as empresas quebram, elas não suportam, principalmente microempresário, né, pastor? Não suporta passar tanto tempo fechado. Aí a gente fica entre duas situações. A gente tem que agregar o amor ao próximo, as pessoas que estão expostas ao risco de morrer, de perder a vida, de contaminação, e também sensibilizado pelo lado empresarial o setor financeiro, econômico do país. É uma situação muito complicada. Se você fizer a flexibilização e abrir de um lado, você flexibiliza, abre essa possibilidade de os microempresários e os grandes empresários, as macroempresas, elas começarem a voltar ativa. Tudo bem. Mas também tem um lado do risco, que ainda é eminente, muito alto, de contaminação. Então, que avaliação o senhor faz dessa situação hoje? Que visão o senhor tem com relação a essa questão econômica, olhando do lado do ser humano, mas também visando essa questão econômica, né, dos grandes empresários e a questão econômica do país? Eu creio, meu amado, que em todas as igrejas, permanece um sentimento intenso pela vida. Um sentimento imenso pela vida. E a preocupação, não somente minha, mas eu creio que de todos, em relação à falta de emprego, né, em relação ao desemprego que está acontecendo, a alimentação para muitos que está ocorrendo, embora que o governo está fazendo essa campanha em relação de liberação de algumas verbas para ajudar, nós como igreja, nós temos também que entrar nesse movimento. E a Ordem dos Pastores do Brasil, a Ordem dos Pastores do Brasil, que fica ali no Farol, ela tem levantado arrecadação, alimentação, para levar para as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão carentes. E as pessoas fazem a doação e assim são levadas para pessoas que estão necessitando do alimento. Mas sabemos que ainda não é o suficiente, né? Porque a necessidade de ter o seu rendimento, a necessidade de ter o seu dinheiro todo mês e que precisa ter um emprego, precisa de um trabalho. E essa pandemia, pode dizer assim, ela tem impedido isso. Muitos empresários têm colocado pessoas, trabalhadores, para fora do emprego, inclusive pessoas conhecidas nossas que trabalhavam e hoje foram cortadas por causa que não tinha como manter por causa de tudo que está acontecendo. E no meu ponto de vista, meu amado, é que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós estamos passando,
ele serve muito para nós para nós aprendermos mais. Mas nós sentimos, como falei, todas as igrejas, todas as pessoas que têm um sentimento intenso pela vida, eles querem ver que tudo isso passe logo e que as pessoas voltem à sua vida normal, como era antes, né? Nós esperamos que isso aconteça brevemente. Na sua igreja tem alguns empresários, pessoas que trabalham, que geram emprego e renda, tem empresários? Não, a igreja lá em Batista Nova Vida é uma igreja pequena, é uma igreja com poucos membros, de 20 membros, está lá, mais ou menos isso, 20 membros. E são pessoas carentes, né? Pessoas que não têm uma renda, como muitas outras igrejas têm, mas são pessoas de fé, pessoas que contribuem, pessoas que não baixam a cabeça. E são essas pessoas que eu quero que estejam ao meu lado, né? Pessoas que não param, são pessoas que não têm, são pessoas que têm os seus empregos simples, né? Mas eles não param, eles buscam o Senhor. Então, a nossa igreja não tem empresário, né? Não tem pessoas que têm assim, um nível que possa ajudar ou facilitar a outros irmãos, a não ser através de oração. Nós temos lá pessoas que oram, que buscam o Senhor. Com relação eu não posso esquecer esse detalhe, com relação a gente tem observado em muitas igrejas, com relação à Santa Ceia, por exemplo. A Santa Ceia, nesse tempo de pandemia, é um pouco complicado você ceiar. Você está aglutinado, agregar as pessoas em um determinado tempo, como no Senhor, por exemplo, aí no Bom Parto, no Santos Dumont, me perdoe. Como é que o senhor está organizando isso, essa questão da Santa Ceia? Porque na Assembleia de Deus, por exemplo, Assembleia de Deus, nós temos observado que os pastores estão fazendo revezamento de horários, 10 horas da manhã, ceiam os senhores do Departamento de Senhores. Às 11 horas, o Departamento de Senhoras. Ao meio-dia, o Departamento da Mocidade. Enfim, eles fazem a gente tem observado isso. Na Igreja do Senhor está sendo dessa forma também? Ou como é que o senhor está fazendo isso? Está trabalhando nessa questão da Santa Ceia? Olha, a Santa Ceia, como falei anteriormente, o sentimento geral pela vida é intensa, né? O isolamento, ele não pode substituir as antigas tradições ou atuações que frequentemente são realizadas nos cultos, né? Continuamente, nós celebramos com alegria o Senhor Jesus, a liturgia, que são as práticas do culto, continuam. Agora, em relação à ceia, nós não temos participado da ceia, não temos realizado a ceia. Porque até então, eu entendo, não tenho um pensamento diferenciado, que a ceia ela é compartilhada entre os irmãos, que sejam da mesma fé e ordem, em relação, e a partir do momento em que eu coloque a realizar a ceia junto com os irmãos, em relação a live, eu creio que, dentro da minha visão, eu acho que não é agora um momento propício para isso. Eu não vejo, nós não estamos realizando a ceia. Cada um tem o seu pensamento, a sua visão. Então, não estamos realizando a ceia, meu amado. Pastor, tem uma pergunta aqui da Niedja. Mais uma pergunta da Niedja. Importante, viu, pastor? Bem oportuna essa pergunta, ó. Foi? A Niedja, minha prima, está perguntando ao senhor, aí, mais uma pergunta dela, muito oportuna a pergunta, olha só. O que significa, em Apocalipse, o que significa a canção dos 144 mil, que está em Apocalipse 14, capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Ele quer que o senhor faça uma reflexão sobre esse capítulo em Apocalipse 14. Apocalipse 14, capítulo 14, do versículo 1 ao 5. A canção dos 144 mil. Deixa eu aqui abrir a minha Bíblia. Pois não, fique à vontade. Fique à vontade. Temos todo o tempo do mundo, fique à vontade. Fique à vontade. Falta 20 minutos ainda para terminar, tem muito tempo. Certo. A nossa irmã Nédia eu conheço há muito tempo. A irmã Nédia, ela é uma pessoa especial, uma amiga, uma pessoa que, nas horas que eu precisei, ela chegou junto, me ajudou, né? Glória a Deus, glória a Deus. E eu tenho
Eu agradeço pela vida da irmã Nédia, né, em relação por ela fazer parte também da minha vida, fazer parte da minha história. Algumas vezes, uma vez eu precisei dela para um emprego, e ela com pessoas que trabalhavam, abriu portas, e mandei alguns irmãos e procuraram a ela, e trabalharam, ela deu essa oportunidade para que assim pudesse ter o seu sustento. Eu agradeço a Nédia, que Deus abençoe. Estive no casamento dela, fiquei feliz em saber que ela é uma pessoa que o ama, que está fazendo ela feliz, né? Aqui no versículo diz assim: eu olhei que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em sua testa tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, uma voz de... Eu ouvi voz de artistas que tocavam, que cantavam com um cântico novo diante do trono e diante de 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, e esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados com primeiras primícias para Deus e para o cordeiro. A pergunta dela é qual o significado, né? O significado. Ela quer uma interpretação na sua avaliação da exortação espiritual. Os 144.000 que nós ouvimos muito, que diz assim, que somente 144.000 vão ser salvos, né? Existem algumas doutrinas que ensinam isso, que 144.000 serão salvos. Eles estão se referindo aqui são as tribos, né? Em relação que existe Israel, Benjamim, de Judá, as tribos de Israel. E ele fala aqui que olhei, quem está se referindo a quem? A João. Né? João, ele que teve essa revelação, né, do Apocalipse, e ele vê sobre o monte o cordeiro. O cordeiro ele está num sentido com a letra maiúscula, ele está se referindo a Cristo. Né? Sobre o monte, com ele, crendo, ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome de seu pai. Lá em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3, deixa eu aqui, versículo... Capítulo 3. Capítulo 3. Deixa eu olhar aqui, viu? Se não tiver... E a vocês ainda que não me seguem, continue a me seguir lá, @AlanJornalista. E não esqueçam, no Facebook, Alan Nascimento, me adiciona lá, hein? E o novo Instagram, para vocês que estão entrando agora nessa live, é Jornalista Alan Nascimento. Sim, no versículo 3, no capítulo 5, né? Ele fala sobre os vencedores. Os vencedores. Aquilo que falamos questão do livro da vida, né? Que vencer será vestido de branco e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Esses 144.000, versículo, capítulo 14, né? Versículo... Ele... Fica à vontade, pastor, fica à vontade. Certo. O cordeiro está de pé do Monte Sião, né? Como os 144.000. Este monte, Monte Sião, ele é interpretado aqui por alguns como Jerusalém, literal. Né? Literal. Porém, a Bíblia nos afirma que Jesus regressará nos céus. Para dar no versículo 1, né? Regressará no céu. Sim, sim. Então, o Monte Sião deve ser entendido simbolicamente, e quando se examina o Salmo 2, versículo 1 ao versículo 9,
percebe-se que o símbolo representa segurança e estabilidade para o povo de Deus, né? E os 144 mil que estão com o Cordeiro, versículo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, que tem também 144 mil, representa todos os salvos, todos que estão no céu, como os que ainda estão na terra. Esse também recebe uma marca com o nome de Cordeiro, Pai, pois pertence a Deus. Então, todos esses que, como tem lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, né? Que somos separados a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, compreendemos, né? A palavra de Deus, aceitamos, então são separados. Então, esses 144 mil são de Deus, são os 144 mil que estão com o Senhor. Isso se refere na grande tribulação, isso aí não era antes da grande tribulação. Nesse versículo, João, ele relata o som que ouviu no céu, né? Uma música suave e amável, o som de um perfeito louvor a Deus. Aqui fica bem claro o ritmo do canto em adoração a Deus. Não era um samba, não era um funk, não era um rock, mas era um perfeito louvor a Deus. Aqui não fala em relação a ritmos. Voz como de arpistas, quando toca sua harpa, né? Então, os salvos entoavam um novo cântico, né? Os 144 mil entoavam um novo cântico. Era um coral formados por aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses salvos, eles foram comprados, né? Tem lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, eles foram comprados pelo sangue, né? Aqui na terra, ou seja, dentro da humanidade, né? Para servir o Senhor. Então, o Senhor foi levantado. Nesse versículo 4 ao 5, esse versículo, João apresenta 4 características dos santos redimidos da terra. São puros, são seguidores do Cordeiro, né? São primícias, são inculpáveis. Então, ele tem um procedimento diante do Senhor, o qual o Senhor estabelece a pergunta da nossa irmã Iniédia, né? Desse significado de 144 mil. Esses que no perfeito louvor. São aqueles que foram tirados da terra no tempo da grande tribulação, né? Porque nós cremos que anda a grande tribulação acontecer, nós cremos que seremos arrebatados, e não será 144 mil, mas essas são as pessoas específicas que permaneceram fiel ao Senhor, sendo puro, sendo seguidor do Cordeiro. São também os que foram redimidos dentre os homens, nas premissas para Deus e para o Cordeiro. Então, esses 144 homens, 144 mil pessoas, são as pessoas salvas que têm um selo de Deus sobre a vida, dizendo que esse aí foi comprado, está marcado. Isso não quer dizer que só se diz salvos, não. Isso não quer dizer isso. Quer dizer que esses 144 mil são pessoas que foram quase que perfeitos diante do Senhor, né? Aqui fala que eles foram puros, né? E foram seguidores de Cristo e são inculpáveis, né? São, como tem lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. E 144 mil homens, por aqueles que foram comprados também da terra, são aqueles que foram salvos por Cristo na grande tribulação. Uma saudação aí, pastor, o irmão Ítalo, que está nos saudando aí com a paz do Senhor. Irmão Ítalo? Está nos saudando. Amém. Raíssa acabou de entrar também. Raíssa Mazeli, ou é Mazeli? Nome bonito, hein? Raíssa Mazeli. Deus abençoe, Raíssa. Seja bem-vindo, Raíssa. Uma honra. Raíssa. Raíssa, Mazeli, né? Raíssa Mazeli. Mazeli, nome bonito, hein? Diferente, né? Seja bem-vinda. Amém. Deus abençoe, Raíssa. Pastor, nesse tempo de confinamento, a gente sabe que provoca um pânico e uma ansiedade, uma angústia terrível, através a questão do Covid-19, desse vírus letal. Mas na sua concepção, vou lhe fazer uma pergunta aqui oportuna. Passa bem fácil. Mas que o senhor vai fazer uma... É bem fácil, é bem fácil. E eu vou ter o prazer de ouvir sua resposta, porque vai ser maravilhosa, eu tenho certeza.
O senhor acha que... A gente sabe que tem muitas pessoas arbitrárias, pessoas que andam de qualquer jeito na linha espiritual do Evangelho, até pessoas que se converteram, aceitaram Jesus, mas não anda na linha que Deus estabelece. A gente sabe disso que existe, a gente não está fazendo aqui pré-julgamento, mas estamos só pontuando. Dentro dessa linhagem espiritual, dessa abordagem que eu fiz, diante desse vírus tão letal, que as pessoas estão tão apavoradas, não é fácil, a gente sabe o poder letal que esse vírus tem. O que é que mata mais na concepção do senhor? É o vírus, Covid-19, ou o pecado? De muitas pessoas que já conheceram a Cristo, conhecem a verdade, sabem do seu amor, da conversão, a linha verdadeira que se deve seguir em Cristo para futuramente ter um espaço, uma vaga lá no céu, ter o privilégio de estar com o Senhor Jesus na mesa santa, no Templo Santo, na Ruas de Ouro, na Cidade Santa. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Na sua concepção, eu sei que são coisas distintas, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. O que é que mata mais hoje nessa questão, nessa linha espiritual, abordando também o Covid-19, que é um vírus letal? Será que o pecado não seria mais letal do que o Covid-19? Porque na minha concepção, eu acho que sim, não sei, dependendo da sua resposta. Entrou aí o Luiz Nunes, né? Tem aí o Luiz Nunes é meu filho, né? Está entrando aí também. Seja bem-vindo, Ô, Luiz. Luiz, um abraço, Luiz. Um abraço, Luiz. Minha filha também, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela sua presença, Luiz. Natália, é? Natália, tem uma irmã, a filha Natália, que espero que ela entre também. Tem que não entrou, mas espero que ela entre. Tem a Missilene, que a Missilene entrou, e a minha filha, e o Luiz também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Em relação à pergunta, meu amado, eu vejo que o pecado é um vírus maior, mais perigoso do que o vírus coronavírus, né? Que mata muitos, muitos mesmo. E principalmente, às vezes, nós que já compreendemos a palavra de Deus. Nós temos um texto lá na Epístola de João, no capítulo 1, versículo 8, versículo 9, se não estou enganado, que ele diz que aquele que todos nós pecamos, né? Todos nós temos pecado, mas que temos um advogado, né? 1 João, versículo 1, versículo 1, versículo 8, diz assim. Capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso e sua palavra não está em nós. Ele está se referindo que o pecado, ele existe a cura, que é Jesus. Lógico que Jesus Cristo, ele não veio aqui para condenar, mas sim para salvar. Mas, infelizmente, pecados, essas falhas. Aquele que disser que não pecou, que nunca pecou, de acordo com o versículo, ele diz que é um mentiroso. Mas ele diz que se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, nós pecamos e continuamos pecando se nós quisermos. Isso é uma opção, posso dizer assim. Peco ou não. É uma opção. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós vivemos a palavra de Deus, e muitas vezes nós falhamos, né? Como diz que Paulo fala que aquele que pensa que está em pé, cuide para não cair. Né? Mas sabemos que se cairmos, nós temos um Deus fiel que ele pode nos levantar e nos erguer e dar continuidade na caminhada. E esse é eu que eu vejo que esses são os salvos, que mesmo que caia, ele se levanta e continua adiante, ele não retrocede, porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus fala, diz que aquele que pega o arado e olha para trás, não é digno de mim, né? Mas que olha adiante, que olha para Cristo, com certeza é digno de mim. Então ele não exclui ninguém, Jesus não exclui ninguém. Nem que você venha pecar, nem que você venha cair, nós temos um remédio, nós temos a cura, que é Jesus. Já o coronavírus, até então, meu irmão, já não tem uma cura, né? Se ele for contaminado com
com o coronavírus, com o Covid-19, até então, nos primeiros processos, pode até ainda ser curado. Mas se for agravar a situação, ainda não existe uma vacina para que assim venha trazer a cura para ele. Se nós formos fazer a comparação em relação ao vírus da Covid-19 e o vírus do pecado, para o pecado nós já temos a cura, né, que é Jesus, que é o arrependimento. É verdade. Para o Covid aí não temos a cura, mas nós temos Jesus, que pode curar também. Pode curar, né, que pode restaurar. Então, a situação entre o pecado e o Covid, a diferença é que o Covid nós não procuramos, né? Ela vem até nós. O pecado nós procuramos. Nós pecamos porque nós damos brecha, nós esmorecemos e pensamos muitas vezes que tudo vai sair bem e esquece que Deus está vendo todas as coisas e não se arrepende e continua fazendo. Então, o que eu vejo que o pecado existe cura, o Covid existe cura e Cristo pode curar, mas até então o pecado está levando à morte muito mais do que o Covid. Pastor, nós só temos 8 minutos para terminar a nossa live. Já, pai? Infelizmente, mas se por acaso a conexão cair, a gente reconecta para não deixar os assuntos, tá? Porque está muito gostoso, está muito prazeroso e eu não quero perder esse privilégio de continuar essa live com o senhor. O privilégio é tudo meu. Meu é um prazer ter com você essa entrevista. Olha, pastor, o Ademar, ele digitou aqui, escreveu aqui, o Covid leva à morte carnal e o pecado pode levar à morte espiritual. Isso enfatizando em cima do que o senhor falou agora, né? A Alda Taide, ela falou, vejo que esse vírus veio para desmascarar a muitos. Para mim, veio a separar o joio e o trigo. Grandes templos vêm revelando seu real interesse. O amor aí ao dinheiro tem sido maior do que o amor à vida. Pastor, eu gostaria de aproveitar o ensejo, essa grande oportunidade, em cima dessa visão, dessa ótica da Alda, e fazer uma pergunta ao senhor muito importante. Ela me fez despertar agora para uma pergunta muito importante. Com relação a essa questão dessas igrejas, esses templos, que não vamos citar o nome para não ser antiético, esses templos religiosos que trabalham especificamente a prosperidade e, de certa forma, eles ocultam o espiritual, porque o espiritual ele fica camuflado de uma forma que ele não evidencia o verdadeiro evangelho genuíno e puro, como deve ser pregado. A gente não é contra a prosperidade, de maneira alguma, mas a prosperidade, quando ela é abençoada por Deus, e ela não é tomada à força, ela não se torna moeda de troca, como um produto mercadológico. A gente não pode negociar valores. A Bíblia não se pode negociar ela. A palavra de Deus ela é santa, ela é pura. E ela fez uma abordagem muito importante quando ela diz, para mim veio separar o joio e o trigo. Grandes templos vêm revelando o seu real interesse. O amor ao dinheiro tem sido maior do que o amor à vida. Em cima dessa análise da Alda Taide, pastor, eu gostaria de ratificar as palavras dela e gostaria de estender essa pergunta. Esses templos que estão trabalhando muito a prosperidade, isso, de certa forma, me perdoe até de utilizar, como eu frisei antes, abordei a questão da moeda de troca, questão mercadológica, fazem da palavra de Deus um produto. Me dá lá, tome lá e dá cá. Deus não é de troca. É a minha visão. Me perdoe se eu estou sendo muito enfático e muito extremista, mas eu gostaria da sua avaliação sobre esse fato. Essa pergunta, irmã, ela é bem propícia, né, em relação aos tempos que estamos vivendo. É a teologia da prosperidade, né? A teologia que não pode existir pobre, porque Deus é rico, né? E nós temos um texto bíblico que diz que nos finais dos tempos aparecerão homens com palavras fictícias fazendo comércio de voz, né? E é isso que está acontecendo. São finais de tempo mesmo, né? Fazendo comércio de voz. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse texto. Amém. Glória a Deus. Amém. O que eu penso, meu mato, em relação para adiantar por causa do horário, né? O que eu penso... Mas não se preocupe. Se desconectar, não se preocupe. Fique à vontade. Fique à vontade. Se desconectar, eu vou já lhe avisar. Quando tiver faltando 2 minutos, pastor, vai cair a conexão. Aí a gente reconecta e volta a abordar o tema. Não podemos deixar
no meio cortado, porque é horrível, não, de maneira alguma. É importantíssima a sua colocação. Continue. Tá certo. Acho que é 2 Pedro, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, se eu encontro aqui. 2 Pedro, a Epístola de Pedro, né? Capítulo 2. Esse é o versículo. Deixa eu ver aqui. Foi a Alda que fez a pergunta, não foi? Foi a Alda Ataíde. Alda Ataíde, ela fez essa pergunta. Tá aqui, a Alda Ataíde. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui a Aldinha. Estou buscando ela aqui, pastor. Vejo que esse vírus veio para desmascarar muitos. Para mim, veio a separar o joio e o trigo. Grandes templos vêm revelando o seu real interesse. O amor ao dinheiro tem sido maior do que o amor à vida. Alda Taíde. Ela fez essa reflexão, uma reflexão importante, né? Porque o que a gente vê ultimamente é terrível. Essa da prosperidade, essa pregação só específica de prosperidade. As coisas são muito fáceis. A bênção, o irmão Ronaldo, gerente da Eletroluz. Deus abençoe, querido. Oh, que honra tê-lo aqui conosco, viu, pastor? O irmão Ronaldo, gerente da Eletroluz, está aqui conosco, nos concede a honra de estar aqui, interagindo, participando, assistindo. E também, Ronaldo, fique à vontade, se tiver alguma pergunta oportuna para a gente fazer aqui, para a gente direcionar aqui ao pastor Marcelo Nunes Cavalcante, o pastor Cavalcante da Igreja Batista Nova Vida, em Santos Dumont. Amém. Amém. Glória a Deus. É bem-vindo, sinta à vontade, viu? Que Deus abençoe você, que Deus possa abrir as portas da prosperidade, né? No sentido mais que Deus possa fazer isso na sua vida através dos seus esforços, do seu trabalho. Em relação à resposta a uma Alda, não encontrei o texto, mas tem um texto que diz assim, que diz que no final dos tempos aparecerão homens com palavras fictícias e farão comércios de voz. Né? É isso que estamos vendo hoje. As igrejas, hoje em dia, não estão oferecendo a Cristo, não estão oferecendo o Salvador, não estão oferecendo o autor da bênção. E muitos irmãos, muitas pessoas estão indo para a igreja em busca da prosperidade, em busca de valores, em busca de ser rico, de ter bens, né? Mas não vão buscar aquele que pode abençoar. Nós, infelizmente, pessoas de igreja, né, que têm essa visão, ela se apega muito e usa a palavra de Deus de uma forma distorcida para que assim possa resgatar fundos no sentido, pode dizer assim, vicioso, né? Para que possa assim, alimentar da falta de conhecimento e entendimento daqueles irmãos que estão ali. Lógico que o dízimo e as ofertas são algo que você deve dar voluntariamente, a Bíblia é bem clara, voluntariamente, não existe nenhuma obrigação, algo assim você tem que fazer, tem que realizar, não. Se você não fizer, se você deixar de fazer, Deus vai continuar te abençoando, do meu jeito. Deus que ama, né? Ele não quer nada que façamos por obrigação. Mas o que passa para os irmãos é que se você quer receber a bênção de Deus, você tem que dar. Se você quer receber a bênção, quanto mais você contribui, você vai receber a bênção de Deus. Então, isso aí é antibíblico. Não temos em relação base bíblica para dizer isso, porque Deus nos abençoa. Ele nos abençoa, que Ele quer que sejamos obedientes a Ele. Obedientes. Nós esquecemos, essas igrejas que ensinam a prosperidade, nós esquecemos de frisar, ou às vezes de falar sobre o próprio Cristo. Quem era Cristo? Cristo foi um filho de Deus, né, que veio em forma de homem, né, uma virgem concebida, concedeu a luz a esse menino, Jesus, e ele era um homem rico, ele tinha condições financeiras. Ele, certa vez, ele falou isso, olha, que bom, não tem para onde ir, né? Ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não tinha um lugar propício para ficar. Na visão humana dos dias atuais, assim, no sentido das igrejas que pregam a prosperidade, ele dizia que Jesus Cristo era um homem que não acreditava em Deus, né? Era um homem que não era próspero, financeiramente falando, porque Deus não era com ele. E isso nós sabemos que isso é uma grande mentira. Né? Isso é uma grande mentira. Pastor, me perdoe, desculpe interromper, vai cair a conexão, falta 20 segundos,
Mas Pronto. avisa aí aos internautas que nós vamos reconectar, pessoal. E, por gentileza, voltem a participar comigo como mediador e o pastor Marcelo Nunes Cavalcante, por gentileza, tá? Vai cair a Estamos conexão, nós iremos aguardando. reconectar e vamos aguardar vocês. Vamos entrar ao vivo de novo, tá, pessoal?